Olá, queridos, meus amados irmãos, amigos, a você que nos assiste, a você que nos acompanha, a você que pela primeira vez chega a este canal, você que já é ouvinte deste canal, eu tenho prazer imenso de cumprimentá-los a todos vocês na paz bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça dentro de nós, não só hoje, mas que seja até a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Glória a Deus. Amados, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Eu quero agradecer a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, para meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus o abençoe na sua vida. Eu peço a você, deixe o seu like. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu excelente e precioso comentário. Que Deus o abençoe. Queridos, eu não tenho como recompensar você. A recompensa para a sua vida vem daquele que não deve nada a ninguém, do Deus Todo-Poderoso. Ele te recompensará em nome de Jesus. Queridos, o assunto a ser tratado é com relação ao poder de Deus. O que é poder de Deus? Eu sei que o tempo aqui é bem resumido para nós discorrermos todo este assunto. Mas o que se constitui na minha vida, aonde alguém evidencia na minha vida que eu estou cheio do poder de Deus? Todos os seres humanos, aprendam isso, todos os seres humanos, somos constituídos de espírito, alma e corpo. Somos constituídos de espírito, alma e corpo. O que é a alma, irmão Lucivar? Sede das emoções. Louvado seja o nome do Senhor. Poder de Deus não se constitui em movimento. Poder de Deus não significa movimento na minha vida, não vem por emoção. Emoção parte da alma. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas pessoas que pensam que poder de Deus é grito. Tem muitas pessoas que pensam que poder de Deus é correr na igreja, é rodopiar na igreja. Muitas pessoas pensam que poder de Deus, louvado seja o nome do Senhor, significa poder de Deus nos meus gritos, nos meus falatórios. Não, senhores, não é isso o poder de Deus. Poder de Deus na minha e na sua vida são mudanças de atitude. Louvado seja Deus. Eu quero lhe dar algumas pistas aqui, rápidos momentos, o que significa poder de Deus. Eu quero que você entenda, como ele disse lá no início, nós temos a nossa alma. Alma, a sede das emoções. Eu posso ficar triste e chorar. Eu posso ficar alegre e sorrir. Louvado seja o nome do Senhor. E tem pessoas que são tão oprimidas que elas chegam a entrar em estado de depressão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, não significa
que todos esses métodos, correr, pular, rodopiar, sorrir, chorar, significa que eu estou cheio da presença de Deus. O poder de Deus é mudança de atitude. Tem muitas pessoas que na igreja é uma bênção de Deus. Lembro-me até a história de um menino que disse para a mãe que morasse na igreja e pedisse para o pastor que morasse na igreja, porque na igreja o seu pai era um homem santo. Só que em casa era um Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou tentando lhe mostrar o que é poder de Deus. Então, algumas pessoas pregam, louvam que é uma bênção. Na igreja, meu irmão, é o mais santo que existe. Porém, quando chega em casa, quando está fora dos púlpitos, quando está fora da igreja, não honram o que pregam, o que são na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não significa poder de Deus. Poder de Deus é aquilo que já lhe falei. Mudança de conduta, mudança de atitude. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é chamado para fazer a obra, louvado seja o nome do Senhor, deve a cada dia mudar o seu vocabulário, louvado seja o nome do Senhor, buscar a Deus e se encher da sua presença, da presença do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós percebemos algumas pessoas na Bíblia, louvado seja Deus, que após ter um encontro com Jesus, mudaram de opinião e mudaram também de atitude. Louvado seja o nome do Senhor. Eles foram atingidos, eles foram cheios do poder de Deus. Louvado seja Deus, porque o poder de Deus se constitui nas nossas vidas isso. Mudança de atitude. E aqui neste versículo está uma prova que nós vamos já discorrer durante isso aqui, o que é poder de Deus. Mas antes eu quero lhe falar que quando Jesus foi assunto ao céu, foi levado ao céu, ele chega aos seus discípulos e diz o seguinte: permaneçam em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós, eu e você, também recebemos este poder e já já nós vamos saber, de fato e de verdade, quem está cheio do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos permaneceram em Jerusalém, porque havia uma promessa de Jesus. Eu vou ao Pai, mas eu enviarei o outro Consolador. Quem era este outro Consolador? O Espírito Santo. Muitas pessoas hoje desprezam a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo não pode ser contestada. A ação do Espírito Santo não pode ser desprezada, porque o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, ele tem uma missão aqui na terra ainda hoje. O Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, ele tem uma tarefa a desenvolver nesta terra. Peque contra o Pai, peque contra o Filho, mas não peque contra o Espírito Santo, porque você não vai ter perdão. Não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus. Então Jesus vai ao céu, é assunto ao céu. Louvado seja o nome do Senhor. E os discípulos permaneceram aguardando a promessa que Jesus teria de enviar o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E cumpriu-se a promessa na vida deles. Para que eles receberam este poder? Porque veio
esta autoridade sobre eles? Louvado seja o nome de Deus. Aí eu lhe pergunto, para que você quer ser cheio? Por qual motivo? Por qual circunstância você quer ser cheio do poder de Deus? Para quê? Para ficar sentado em casa? Assistindo novela? Vendo televisão? É para isso que você quer o poder de Deus? Porque nós vamos já ver para que serve o poder de Deus. Os discípulos receberam o poder, mas se você for perceber, do capítulo 1 até o capítulo 8, eles não saíram. Eles permaneceram em Jerusalém. Aí Deus olha para aquela situação e diz: é isso que vocês querem? Deus levanta agora um homem chamado Saulo de Tarso. E levantou este homem com uma fúria tremenda. E quando Saulo de Tarso se levanta para perseguir a igreja, os discípulos tomaram a sua decisão. Começaram a se espalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus envia o poder, mas ele precisa da sua atitude. Não adianta você pedir poder para Deus para permanecer sentado. Isso não significa que você está cheio do poder de Deus. Porque o poder de Deus é isso aqui, ó. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo. Para quê? Para ser minhas testemunhas. Quem falou foi Jesus. Ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Em Jerusalém, como também toda a Judéia. Você tem que ser cheio do poder de Deus. Você tem que ser cheio da presença de Deus, não para ficar acomodado em casa. Deus lhe deu este poder, foi para você ser testemunha dele. Foi para isso que Deus lhe deliberou o poder. Foi para você sair e anunciar a palavra de Deus. Foi para você pregar. Louvado seja o nome do Senhor. E logo aí a gente conhece, queridos, quem de fato está cheio do poder de Deus. Porque quem de fato está cheio do poder de Deus, ele não se contenta, ele não admite, ele não aceita, louvado seja o nome do Senhor, em ficar sem evangelizar, sem pregar a palavra de Deus, sem entregar o folheto. Ele não se contenta com isso. Ele está cheio do poder de Deus, ele tem consciência de que assim como ele foi salvo, outras pessoas necessitam de ser salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é cheio do poder de Deus está vinculado, está ombreado à obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas confundem o poder de Deus com batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é um revestimento para todo cristão. É uma promessa de Deus. Agora, ser cheio, você dizer que é cheio do Espírito Santo e não ter as suas condutas, as suas atitudes mudadas, você nunca foi cheio. Louvado seja o nome do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo e não ter compaixão das almas, não ter piedade do necessitado,
Isso não é ser cheio do poder de Deus. Tem muitas pessoas que dizem que são cheios do poder de Deus e abrem a boca para amaldiçoar as pessoas. Que poder é esse? De onde veio esse poder para a sua vida? Quem te deu este poder? Porque o poder de Deus, ele nos confronta, ele nos ajuda a sentir compaixão das pessoas. Então Jesus aqui delegou poder a eles. Mas recebereis poder, eu descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Ser testemunha de Jesus, louvado seja Deus, não é para qualquer um. Ser testemunha de Jesus, louvado seja Deus, não é fácil. Ser testemunha de Jesus é doloroso. Ser testemunha de Jesus é fazer aquilo que Jesus nos ordenou a fazer. Ser testemunha de Jesus é ser uma nova criatura. Ser testemunha de Jesus é servir de fato a Ele, louvado seja o nome do Senhor, com fidelidade. Sereis as minhas testemunhas perante a sociedade, perante os incrédulos, é ser testemunha de Jesus. Mas isso só acontece quando a pessoa está cheia do poder de Deus. Quando as pessoas estão cheias da autoridade de Deus. Hoje tem muita gente que se diz cristão, mas estão assentados na roda dos escarnecedores. Estão sentadas em meio às pessoas que não servem a Deus, que não glorificam a Deus. Irmão, isso é errado? Não. Não é errado. Você não deve desprezar as pessoas. Mas você também deve reconhecer o seu lugar. Louvado seja Deus. Sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, cidade santa, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, em meio os idólatras. Todos nós sabemos a história de Samaria. Samaria não é território judaico, mas Deus, o próprio Jesus, disse aqui. Como nós somos testemunha, resumindo, trazendo para os dias de hoje, na igreja e em toda a Judéia, nós sejamos testemunha também em Samaria. Samaria, em meio aos samaritanos, em meio os profanos, em meio às pessoas que não convergem da mesma fé, que não professam a mesma fé, mesmo em qualquer lugar que você for, louvado seja o nome do Senhor, porque não é um ambiente que vai me contaminar. Não é um ambiente que vai me contaminar. Então, seja também em Samaria e até os confins da terra. Até os confins da terra seremos testemunha do Deus vivo. Isso significa a pessoa cheia do poder de Deus. Isso é poder de Deus. Deixe o seu comentário. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida.